Senhor Jesus, estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, para mais um dia do nosso janeiro profético. Hoje nós vamos estar apresentando ao Senhor o mês de fevereiro e cremos que grandes coisas o Senhor irá fazer no nosso meio. Creio que comando será entregue por parte do Senhor. Senhor Deus, Pai querido e amado, estamos aqui, Espírito Santo de Deus, para glorificar o Teu nome, Senhor. Estamos aqui, Pai, para entregar ao Senhor o governo, o controle, o comando, Senhor, deste ano e das nossas vidas, Pai. Porque cremos na Tua soberania e cremos, Senhor, naquilo que o Senhor vai fazer. E cremos, meu Senhor, naquilo que o Senhor já está fazendo. Espírito Santo do Senhor Jesus, ouve as nossas orações e intercede por nós. Pai, toma nas tuas mãos, Senhor, as nossas vidas. Nos dá discernimento, Senhor, para compreender os teus comandos. Trabalha na nossa mente e no nosso coração. Senhor, que a terra seja fértil e que o Senhor comece a operar de uma maneira gloriosa e extraordinária. É o que nós te pedimos, louvamos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória seja dada àquele que é. Seja dado àquele que é bom. Não fique desapercebidos. Não. Foque no que o Senhor tem para lhe entregar. Hoje, o Senhor falou fortemente ao meu coração que quando nós estamos desatentos, muitas das vezes nós não conseguimos perceber o que está acontecendo ao nosso redor. E o Senhor, Ele ministrava, Ele dizia que tem muita gente que está desapercebidas. E por isso não tem entendido o que o Senhor tem falado. E eu quero dizer para você que os nossos ouvidos, ele precisa estar aguçado à voz do Senhor. Porque nós sabemos quando o Senhor fala conosco, porque o próprio testifica dentro, aleluia, do nosso coração. E o Senhor, ele falava comigo a respeito de projetos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor diz assim, filha, o inferno ele está, aleluia, se levantando para matar projetos, para matar sonhos, para tirar a esperança, aleluia, de muitos. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E nós sabemos que o inferno, ele se levanta quando nós decidimos se posicionar. Então, toda vida que nós se posicionamos há um contra-ataque do inferno. Mas isso não é para te desanimar. Isso é para que você entenda e saiba que o Senhor está no controle. Isso é para que você saiba que o Senhor, Ele é Deus que está contigo. Toda vida que o inimigo se levanta é porque Deus está dentro da situação. E tem pessoas que ela perde a esperança. Tem pessoas que ela perde a fé mediante as situações que ela está vivendo. Não é porque algo não deu certo de primeira que não vai dar. Nós temos essa dificuldade, né, de perseverança. Tem muita gente que tem dificuldade de perseverança, mas o Senhor quer que tu persevere. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque o posicionamento, ele gera perseverança. O Senhor está dizendo para você, tem que haver posicionamento. Aleluia, perseverança. O código para, aleluia, esse mês que nós estamos consagrando, perseverança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O código para o mês de fevereiro, perseverança. Aleluia. E tem pessoas que têm dificuldade, aleluia, para perseverar. E já vai desistindo, já vai querendo retroceder.
já vai querendo desistir. E o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer para você, você não vai desistir. O Senhor te trouxe hoje aqui para dizer para você, aleluia, você não vai parar. Aleluia, existe um código para a tua vida e este código é perseverança. Aleluia, o posicionamento gera a perseverança. Aleluia, a perseverança gera a fé e a fé, aleluia, gera o milagre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O inferno tem trabalhado, aleluia, para que você venha desistir. O inferno tem trabalhado para que você venha parar. E o Senhor está dizendo para ti hoje aqui, não é para você parar, não é para você desistir, é para você perseverar. Porque aqueles, aleluia, que perseveram, aqueles que, aleluia, avança com fé, esses viverão o milagre. Pode até parecer impossível, pode até, aleluia, parecer que você, aleluia, não vai conseguir, pode até parecer que nada está acontecendo, mas o Senhor manda dizer para ti, eu vou te surpreender. Uragarra subderraia, aramando e arrasebe. Eu vou te surpreender, aleluia, dentro, aleluia, da situação. Tem pessoas que estão aqui que o Senhor me revela, aleluia, que estão sem força de lutar. Já começou o ano com uma vontade imensa de parar de desistir, aleluia, e o Senhor manda dizer para você, não é tempo de parar. O Senhor manda dizer para você, não é tempo de você retroceder. Ah, pastora Nitchéssica, mas são anos que eu venho batalhando, são anos que eu venho lutando, são anos que eu venho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, marchando, e parece que nada acontece. E quando eu estou prestes a desistir, o Senhor manda eu continuar. O Senhor manda eu não desistir. Aleluia. E eu quero lhe dizer algo da parte do Senhor Jesus. Não importa como a situação está hoje, porque a palavra do Senhor diz que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Aleluia. E o Senhor manda dizer para você, aleluia, não pare. O Senhor manda dizer para você, não desista. O Senhor manda dizer para você, continue. Sabe por quê? Aleluia. Porque aquele, aleluia, que entra dentro da situação, ele está entrando dentro da causa. Não para deixar a causa do mesmo jeito, mas para que haja um rompimento, mas para que haja, aleluia, uma mudança. Mas é necessário haver um posicionamento. É necessário, aleluia, haver uma perseverança. E o Senhor está dizendo, persevera. Aleluia, você não perde por confiar no Senhor, não. Você perde por confiar, aleluia, no homem, porque a própria palavra do Senhor fala. Aleluia, maldito o homem que confia no homem, mas você não perde por confiar no Senhor. Pelo contrário, aleluia, você ganha confiando no Senhor. Tem muita gente que tem dificuldade em confiar, aleluia, no Senhor, mas confia na palavra, aleluia, do homem. E o Senhor está dizendo, aleluia, vale mais a palavra do homem do que a minha palavra. Aleluia, eu sou fiel para cumprir o que lhe prometi. Eu sou fiel para fazer aquilo, aleluia, a qual você tem me pedido. Eu sou fiel para realizar. Eu sou fiel, aleluia, para fazer. Então confia, porque no tempo certo eu, Senhor, vou executar.
Deixa eu falar algo aqui. Eu já ia abrir aqui na palavra a qual Deus me deu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu preciso entregar algo antes que eu me esqueça. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Não tenha medo. Não tenha medo de acessar. Não tenha medo, aleluia, de receber. Não tenha medo de viver o que Deus tem para você. Eu peço que vocês intercedam por mim neste momento. Enquanto eu estou entregando aqui, vocês entrem em espírito de oração, porque eu estou precisando das orações de vocês aqui neste momento. Amém? Glória a Deus. E o Senhor, Ele falava comigo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor dizia assim: filha, tem muitas pessoas que estão diante de portas, mas elas não acessam, porque elas não, aleluia, rompe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estão diante delas, mas o medo paralisa. Aleluia. A insegurança paralisa. E elas ficam estagnadas, paradas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando o Senhor falava comigo esta palavra, o Senhor fazia eu ver. Eu ver portas, aleluia, de acessos. Louvado seja o nome do Senhor. E eu via essas portas de acesso. E quando eu olhava para essas portas que eram em fileiras, louvado seja o nome do Senhor, uma do lado da outra. Sabe quando você vê um corredor bem grande, bem grande? Eu quero que tu, aleluia, imagine na tua mente um corredor bem grande, e portas, uma do lado da outra, em fileiras ali. Aleluia. E eu via várias portas, uma do lado da outra. E cada porta eu via de frente para ela uma pessoa diferente. E quando o Senhor me deu essa visão que eu, aleluia, estava vendo, louvado seja o nome do Senhor, eu via essas pessoas diante dessas portas e eu via elas paradas. E ao ver essas, aleluia, essas pessoas paradas, me chamou muito a atenção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu disse: Senhor, por que elas estão paradas de frente para essas portas? Por que elas não colocam a mão na maçaneta e abrem? Por que elas não giram, Pai, o trinco da porta e passa? Aí o Senhor simplesmente, Ele bradou dentro do meu coração e ele disse: estão paralisadas, minha filha. Essas pessoas estão paralisadas, minha filha. Elas não conseguem romper. E estava pertinho ali de ser acessado. Estava pertinho ali, aleluia, delas entrar. Mas tinha algo que prendia. Tinha algo que parava elas diante, aleluia, dessas portas. Era muito grande o corredor. Você quase não conseguia ver o final dele. Aleluia. E não era uma, duas, três pessoas, era várias gente. Aleluia. Era várias pessoas, várias. A fileirinha assim de portas, a fileirinha de gente, cada uma de frente para a porta. Aleluia. Só que eu quero dizer para você hoje aqui, que todo o medo, que tudo aquilo que tem te paralisado de avançar, que tudo aquilo que tem te paralisado no meio, aleluia, do caminho, eu declaro em nome de Jesus, porque este nome tem poder sobre todos os nomes, que você vai romper, que você não vai ficar parada, que você vai acessar o que Deus tem para a tua vida e para a tua história, que você vai entrar, você não vai ficar só vendo, que nada vai te impedir,
aleluia, de entrar nas portas que Deus tem para você, de entrar, aleluia, dentro, aleluia, do cumprimento, aleluia, de promessas, do kairós de Deus dentro do tempo do Senhor, que tudo aquilo que está te amarrando, que está te segurando, todos os laços que tem te prendido do lado de fora, neste momento estão sendo rompidos em nome de Jesus. Tem muita coisa que te prende. Tem muita coisa que te segura. Tem muita coisa que tem decaia sobre te impedido de acessar, te impedido de viver. Aleluia. Mas eu quero dizer algo da parte do Senhor Jesus. Aleluia, nada vai impedir, aleluia, de você passar, aleluia, pelo acesso que Deus, Ele está liberando para a tua vida. O Senhor manda dizer para ti, eu renovo as tuas forças. O Senhor manda dizer para ti, eu renovo as tuas forças. A paralisação, espiritual, aleluia, está caindo por terra neste momento. Aleluia, todo congelamento que tem, aleluia, te congelado, que tem deixado você numa frieza. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. E que você venha receber de Deus força. Que você venha receber de Deus uma graça. Que você venha receber de Deus um vigor. Você não vai só olhar. Aleluia. Você vai adentrar. Você não vai só ver. Você vai acessar. Porque é tempo, aleluia, de você entrar, acessar, viver, aleluia, e romper. Porque o Senhor manda dizer para você, você vai romper, aleluia, os bloqueios, a paralisação e o medo. Chega. Deus vai te dar uma convicção tão grande que aquilo que era medo, aleluia, para ti não existirá mais. E tu vai dizer, porque o Senhor me deu, aleluia, a convicção de que Ele é e eu não vou temer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu preciso entregar para você. Glória a Deus. Olha só. Marcos 5, versículo 25. Diz assim, chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes fizeram sofrer muito mais. Em vez de melhorar, ela piorava cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão. Chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. Nós vemos aqui uma mulher que estava doente há 12 anos. Não foram 12 meses, não foram 12 dias, foram 12 anos. Nós vemos aqui que ela gasta tudo o que tinha. Aleluia. Esperança, dinheiro. Aleluia. Mas a Bíblia vai nos dizer que ela ouve falar de Jesus e a fé vem pelo ouvir. E a Bíblia também nos diz aqui, aleluia, que
quanto mais ela procurava médicos, aleluia, mais doente ela ficava. Porque a cura daquela mulher não vinha pela mão do homem. A cura daquela mulher vinha pela mão do Senhor, pelas mãos de Jesus. E essa mulher, ela perdeu sangue durante 12 anos. Pouco a pouco ela estava morrendo. Aleluia. Pouco a pouco, aleluia, ela estava se acabando. E tem pessoas aqui, aleluia, que o Senhor fala ao meu coração e o Senhor diz que já vem de uma luta de muito tempo e já vem arrastando situações, aleluia, de muitos anos. Ela poderia desistir, ela poderia ter parado, ela poderia não ter feito nada, até porque tudo que ela procurou fazer não deu certo. E chega um momento na nossa vida que a gente fica arrasada, triste. A gente até se desespera, porque as coisas não dão certo. Nós procuramos fazer, resolver, mas parece que não adianta. Você vê que era uma mulher que tinha posse, que tinha dinheiro, mas o dinheiro dela não servia, aleluia, para a doença dela. O que ela tinha não servia para curar. E tem pessoas que estão aqui que já vêm de muito tempo, que tenta ajeitar, que tenta dar um jeito, que tenta fazer alguma coisa. Só que aqui não ia ser o braço dela. Aqui ia ser, aleluia, o próprio Jesus. Porque tem coisas que não é para mim e para você, tem coisas que é exclusivamente para Deus. Não tente resolver ou fazer aquilo, que é Deus quem vai fazer. Porque muitas das vezes nós queremos fazer o papel de Deus e acabamos nos desgastando. Aleluia. Acabamos se cansando. Ela havia gastar tudo que tinha. Aleluia. Tentando resolver um problema que não ia ser resolvido pela sua mão. Até quando tu vai tentar resolver com a tua mão aquilo que eu, o Senhor, é quem vou resolver? Até quando tu vai se desgastar emocionalmente? Tentando fazer aquilo que não cabe a você fazer. Eu já disse a ti, minha filha, que não é você que vai fazer. Eu já disse a você que não é a força do seu braço. Eu já disse a você que não é a força da sua posição. Eu já disse a você que é a minha mão, que sou eu quem vou fazer. E por que é que você quer atropelar as coisas? Aramandu remiacépia. E por que é que você quer forçar as coisas? Aracamanabia sobre. Para de querer forçar. Para de querer atropelar aquilo que ainda não chegou o tempo, que ainda não é o momento. Anaia sobre calabas. Arabaraba sobre. Sabe por quê? Porque quando chega o tempo, tu vai ver as coisas se encaixando. Quando chega o tempo, tu vai ver as coisas sendo colocadas no lugar. Quando chega o tempo, tu vai ver o que está fechado se abrindo. Tu vai ver o que está arabarracépia, fora do lugar, sendo colocado no lugar. Aracá, subedeque. Então para de querer
aleluia, fazer com a força do teu braço. Para de querer resolver as coisas que não cabe a ti resolver. Tem coisas que sou eu, tem coisas que é você, mas tem coisas que sou eu, diz o Senhor. E é necessário você estar, aleluia, alinhada, para que você venha entender o que cabe a você e o que cabe a mim. Aramando e a sobre porque quando tu tenta fazer, aleluia, com a força do teu braço, tu sofre muito mais. Eu não tenho prazer no sofrimento, diz o Senhor, mas tem coisas que tu sabe que quando tu coloca a mão, aleluia, tu sofre muito mais. E eu digo para ti hoje aqui, filha, aramando e a sébria, não coloca a mão, arabadaraba sobre de que me arrastou, arabadaraba sobre de deixa que eu faço, deixa que eu acho, ride que mando e a sé, porque tem coisas que não é para te fazer, é para mim, diz o Senhor, meu Deus. Eu quero que tu pegue este código aqui agora. Aramando e a sépia. Deixa eu entregar aqui, eu tenho uma, aleluia, uma visão para entregar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Olha só, Marcos 5, aleluia, versículo 26. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes fizeram sofrer muito mais. Ai, derramando e a sobre. Ai. Sabe por quê? Porque quando nós queremos fazer com a força do nosso braço, aleluia, em vez de ser algo para nos alegrar, pelo contrário, causa tristeza, causa dor, causa angústia. Aramando e a série. Ai, adahá. O Senhor está dizendo, aleluia, não coloca a mão. O Senhor está dizendo, não força. O Senhor está dizendo, sou eu que vou fazer. Sou eu que vou operar. Arabarra sobre calabás. Riste que menerra sobre cá. Sou eu que vou agir. Deixa eu entregar aqui a visão. Aleluia. Senão eu me esqueço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vocês sabem que, aleluia, quando não tem a chave de uma porta, você não tem acesso para entrar nela, não é? Porque quando o acesso é nos dado, Deus coloca a chave na nossa mão. Preste atenção. Uracá, subidere arras. Tem pessoas que não têm chave e estão querendo entrar na porta. E quando a gente não tem a chave e quer entrar na porta, a gente acaba fazendo o quê? Arrombando aquela porta. Aleluia. Por quê? Porque acabamos forçando o que não é para ser forçado. Aragá de assopre derivas. Então não force. Não queira fazer com a força do teu braço. Arabaraba sobre derivas. Porque o Senhor falava comigo, o Senhor dizia, tem muita gente, aleluia, que está querendo forçar. Tem muita gente que está querendo, aleluia, entrar aonde eu ainda não liberei. Porque quando eu liberar, você terá o acesso na sua mão. Quando eu liberar, você passará. Aleluia. E o Senhor manda dizer para você, está chegando o tempo. Mas não atrasa o que eu tenho para tu viver.
Porque tem pessoas que atrasam. Elas mesmas se enrolam. E o Senhor está dizendo, ficai vigilante. Aleluia. Ficai vigilante. Porque o inferno quer que você não perceba e não esteja ligado no que Deus está fazendo. Para que você não viva as promessas, aleluia, que Deus tem para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa mulher do fluxo de sangue, ela rompe. Ela rompe uma barreira muito grande. Aleluia. Porque para a sociedade, ela era considerada uma pessoa imunda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ela não ligou para a opinião dos outros. Mulher, até quando tu vai ligar para a opinião daqueles que nem conhecem a tua vida, nem sabem da tua história e nem do teu secreto? Para, filha, de dar ouvido, de dar palco a quem não é para dar. Deus me mostra que existe um peso muito grande sobre a tua vida. E este peso vem de, aleluia, pessoas em volta, aleluia, a ti, que a opinião delas vale muito. E tu já deixou de fazer coisas por conta de tu pensar o que vão pensar. E o Senhor está dizendo, até quando tu vai viver dentro desse emaranhado? Eu quero te arrancar, filha. Do meio de pessoas que te seguram, que te prende. Derramando-ya. Não é mais tempo de tu viver presa a opiniões. Você foi chamada para ser livre. E não para viver amarrada. Não para viver presa. E o Senhor está dizendo para ti, até quando tu vai viver presa? Uma mulher que rompe barreiras, que se posiciona, que marcha em direção ao milagre. O Senhor está dizendo, marcha, se posiciona, rompe. Vai em direção ao teu milagre. Não para. Aleluia. Não deixa a opinião dos outros te bloquear. Não deixa a opinião dos outros deixar você paralisada. O Senhor está dizendo, aleluia, é ano de rompimento. E você só vai romper quando você começar, aleluia, a parar de ouvir o que não é para você ouvir, filha. Você precisa dar um basta. Você precisa colocar algumas coisas no lugar. Agora sim você precisa. E é você. Agora sim você sabe. Aleluia, o que você precisa fazer. Aleluia. Então tome um posicionamento diante do que você precisa mudar. Aleluia. E do que você precisa fazer. Porque o Senhor diz, diga a minha filha para colocar limite. Aleluia. Glória a Deus. Antes de nós continuarmos aqui na palavra, enquanto eu estava falando sobre um emaranhado, pessoas presas, vocês lembram, né? Que eu estava falando aqui agora.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor me deu uma visão. Oh, aleluia. E eu preciso que vocês continuem orando. Aleluia. O Senhor me deu uma visão. Eu via uma borboleta azul, muito linda. Só que eu vi uma teia de aranha enorme. Aleluia. E eu via essa borboleta, ela presa nessa teia de aranha. E era como se ela quisesse ali voar, mas ela não conseguia porque ela estava presa. Orei a xarakalabahas. Oh, riamanto kemenehas. E tem muita coisa que quer prender. Tem muita coisa que quer lhe segurar. Aleluia. Mas o Senhor não te chamou para estar presa. O Senhor te chamou para ser livre, para voar, para dar voos. Não deixe que te prendam. Aleluia. Não deixe que te segurem. Mas seja livre no Senhor. Como fazer isso? Se posicionando. Colocando limite no que precisa ser colocado. Aleluia, limite. E o Senhor manda dizer para ti. Aleluia. Eu estou te tirando dessa teia de aranha. Eu estou te arrancando dessa teia de aranha. Mas tem um código para você aqui, você precisa saber. Deus está te tirando, mas não volte. Deus está te tirando, mas não volte. Sabe por quê? Porque tem pessoas que Deus tira, mas elas com os próprios pés, elas retornam para o lugar que o Senhor tirou elas. Aleluia. Orei cabá sobre barabá. O Senhor está dizendo para ti, não volte. Odei arabahas. Porque eu, o Senhor, aleluia, estou te tirando para você não voltar. Você está proibida de voltar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Marcos 5, aleluia. Versículo 28. Pois pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangramento parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. Você vê aqui que, aleluia, imediatamente ela pensou, se eu apenas tocar nele, eu ficarei curada. E o interessante aqui é que a palavra do Senhor vai dizer imediatamente. E o Senhor, quando eu lia essa parte aqui, o Senhor, ele bradava ao meu coração. Filha, tem coisas que vão ser imediatas. Aleluia. Tem coisas que vão ser muito rápido. Tem coisas que vão acontecer muito depressa. Aracá, sobredereba. E foi no mesmo instante. Se ela tivesse dado ouvido, aleluia, ao povo, ao que eles achavam ao respeito dela, ela não teria rompido. Ela não teria, aleluia, chegado até Jesus. Mas ela não ouviu. Aleluia. Ela rompeu. E aconteceu. Aleluia.
Aleluia, imediatamente. Foi depressa. E sabe o que é que acontece? Aqueles que olhavam para ela com o olhar torto. Aqueles que olhavam para ela com o olhar de desprezo. Aqueles que olhavam para ela com o olhar de rejeição. Aleluia. Tiveram que olhar para ela diferente. Sabe o que é que Deus manda te dizer? Eu vou fazer olhar para ela diferente. Eu vou fazer olhar para ele diferente. Porque tem pessoas que te olham com olhar de desprezo. Tem pessoas que te olham com olhar de rejeição. Tem pessoas, aleluia, que se pudesse, aleluia, já tinha acabado contigo só no olhar. O rei acabando e a sobre. Mas esses o Senhor deixará ver. Aleluia. A reviravolta na tua história. A reviravolta na tua vida. Porque o Senhor manda dizer para ti, vai ter reviravolta. Vai ter mudança. Aleluia. Foram 12 anos seguidos de sofrimento. Foram 12 anos seguidos. Oria sobre de luta, de perda. Aleluia. Mas quando o Senhor faz, aleluia, Ele faz fazendo para mostrar. É muito tempo, né? De sofrimento, de luta, de perda, de vergonha, de dor. Mas o Senhor manda dizer, eu vou mudar essa história. Ramando e a sépia. O Senhor manda dizer, eu vou mudar, aleluia, essa situação. Porque eu, o Senhor, vou fazer. Eu vou operar. Eita. Eu vou transformar. Deixa eu entregar algo aqui que Deus, aleluia, acabou de bradar aqui dentro. Essa mulher, não era só a saúde dela que, aleluia, estava comprometida, não. Aleluia. As finanças dela também foi comprometida, porque no versículo 26 diz que ela havia gastado tudo o que tinha. Você vê aqui que foram muitas áreas afetadas na vida dessa mulher. Aleluia. Físico, financeiro, aleluia, psicológico. Mas nós vemos uma mulher sangrando. Essa mulher nos ensina muito. Uma mulher que sangrava 12 anos, nós não vemos aqui ela desistindo. Nós não vemos aqui ela parando. Mas nós vemos ela tentando. Você vê que teve coisas que não deram certo que ela fez. E tem coisas que muitas das vezes nós fazemos que não dá certo, não é? Aleluia. Como ela procurou médicos, ela foi de um lado, ela foi para o outro. Que não teve resultado. Aleluia. Mas mesmo assim, ela não desistiu. Mas mesmo assim, ela não parou. Mas mesmo assim, ela perseverou.
Motivos ela tinha de sobra, ai de Kémia, para desistir de tudo. Mas nós vemos uma mulher em movimento, nós vemos uma mulher, aleluia, em posicionamento financeiro, saúde, psicológico, físico. Mas ela não parou. Mas ela não desistiu. Ela continuou. Aleluia. E ela rompe. Ela vive. Ela recebe o milagre dela. E o Senhor está dizendo, você também vai romper. Através da perseverança. Houve uma perseverança. Aleluia. E esta perseverança fez com que essa mulher vivesse o maior milagre da sua vida. E eu quero dizer algo de Deus para a tua vida. Você vai viver o maior milagre da tua vida através da perseverança. Aleluia. Sangrando, mas de pé. Sangrando, mas marchando. Tu tá sangrando, mas continua marchando. Tu tá sangrando, mas continua de pé. E quando ela não pôde mais ir de pé, aleluia, ela vai se arrastando. Pastor, aonde? A Bíblia diz que ela toca na orla. A orla fica, aleluia, na barra do vestido, lá pertinho do pé. Se não pode ir de pé, vai de joelho. Se não pode ir de pé, vai se arrastando. Arrabacando e assé. Ramando e derraço. Só não desiste. Só não para. Só não retrocede. Arrabacamando e assobredereba. Mas a vontade de parar é grande, continua. Vai sem vontade, mas vai. É a perseverança. Aleluia. Eu vejo pessoas aqui rompendo. Eu vejo pessoas aqui avançando. Ao mesmo tempo que elas estão caminhando, ela era andando e perdendo sangue. Sangue, representação de vida. Aleluia. Eu vejo pessoas aqui andando e sangrando. Eu vejo pessoas aqui andando. E feridas, machucadas, angustiadas, tristes. Mas o Senhor manda te dizer, e Ele diz, aleluia, olha para mim e continua. Olha para mim e marcha, atravessa o mar. A ideia sobre de que manaraço. Não está entendendo nada, né? E o Senhor está dizendo para você, confia mesmo sem entender. Está confusa? Mas o Senhor diz que está tirando toda a confusão da tua mente. Porque tu não vai ficar confusa nem confundida.
O Senhor diz assim: eu te fiz para permanecer firme. E tu vai ficar firme. Eu vou dizer. Aramando Kemeneas. Tu vai permanecer porque é Deus que quer que tu permaneça. Aramando Kemeneas. E o Senhor derreme-açou, é quem te sustenta. Aramando porque, aleluia, Deus te segura. Aleluia. Deus te segura. Sabe o que é que o Senhor mandou te falar? O Senhor manda te falar: diga para ela que eu seguro. Diga para ela que eu seguro. Diga para ela que eu seguro ela. Ainda que não queira, sou eu que seguro e que sustento. Eu vou entregar uma visão que eu via. Vocês já viram aqueles tapetezinhos que a gente coloca na porta do banheiro? Aqueles tapetezinhos que a gente coloca ali na cozinha, ali naquela área da pia onde é molhado? E muitos usam na geladeira, no fogão. Pronto. O Senhor me dava uma visão. Aleluia. E nessa visão que o Senhor me dava, eu via como se alguém estivesse de pé em cima de um tapete desse, sabe? Aleluia. E sabe quando alguém vem e puxa aquele tapete? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para que a pessoa que está em pé ela caia. Louvado seja o nome do Senhor. Na visão que Deus me dava era exatamente isso. Eu vi uma pessoa em pé, em cima de um tapete, e outra pessoa puxando para que essa pessoa, aleluia, caísse. Só que o interessante era que quanto mais ela puxava, a pessoa permanecia. Ela não caía. Aleluia. E ela não conseguia tirar, aleluia, o tapete por mais que puxasse. Deus manda te dizer: você vai permanecer. Você vai continuar. E quem quer te ver caindo não vai conseguir, aleluia, te ver caindo, porque quem te sustenta é o Senhor e tu permanecerá de pé. Tu permanecerá de pé. Tu permanecerá de pé, porque sou eu que te sustento. Tu permanecerá de pé, porque sou eu que te seguro. Tu permanecerá de pé, porque ainda que tente puxar o tapete para tu cair, para tu sair do lugar, é o Senhor é que te assegura. Arabaraba sobre dereba. Arabanara soria araraba. Filha, eu tenho te sustentado nesta caminhada. Eu tenho te sustentado neste caminho. O caminho tem sido doloroso. Aleluia, tem aparecido espinho. E esses espinhos têm te machucado. E tem dias que tu grita, que tua alma geme e que chora o teu espírito. E até aquilo que não sai em lágrimas, eu conheço o pranto, a dor e o gemido da tua alma. E eu quero dizer para ti: eu sou Deus que estou contigo. Aleluia, no caminho. Eu tirando os empecilhos. Eu limpando. Dei calabarabarabá. Aleluia, o caminho para você. Tem coisas que têm causado dor. Tem coisas que têm te machucado. E tu perguntaste para mim: Senhor, por que o Senhor não me revelaste? Por que o Senhor não me falaste que para chegar até a promessa eu iria passar? Aleluia, por
tantos desafios. Se eu tivesse falado para ti, tu teria desistido, tu teria parado, tu não teria sequer, aleluia, nem entrado. Ai, de que amanaia sobre calabá. Mas digo para ti, aleluia, mesmo com todos os desafios, mesmo com todas as guerras, eu tenho te segurado, eu tenho te sustentado, a minha mão tem estado, aleluia, segurando na tua mão. Oianaia sobre a. Tu pensa que tu tá sozinha? Tu pensa que você, aleluia, não tem um dono? Você tem um dono, minha filha. Você tem um dono. Aramando e a sobre derebas. Aramando queimando e a sé e arabas. E este dono é quem te segura, é quem te sustenta. Eu vou entregar. Aramanduia sobre derebas. Eu preciso entregar tudo que Deus fala, irmãs. Aleluia. Eu preciso liberar o que Deus, aleluia, Ele fala comigo. Aleluia, se eu não liberar eu adoeço. Eita. Eu vejo como se fosse alguém dentro de um vento. E sabe quando você vê uma pessoa balançando desse jeito? De um lado para o outro. Arabassuri erebas. Eu vejo alguém desse jeito, balançando de um lado para o outro. Orecalabás. Ramando e a séria. Aleluia. Só que eu vejo como se essa pessoa, ela ganhasse um abraço de alguém. E quando ela ganha este abraço, aleluia, este abraço estabiliza o vento. Ou seja, ela não balança mais. O vento continua. Aleluia. Mas mesmo em meio ao vento, ela está estabilizada. E o Espírito Santo do Senhor manda eu te dizer aqui: receba o meu abraço, receba a estabilização. Porque nesta decamanaga sebre a hora. Sobre ai, eu estou te abraçando. Sinta o meu toque agora. O vento pode estar soprando, o vento pode estar revolto, mas eu sou o Senhor que te dou, aleluia, estabilidade em meio ao vento. Aleluia, sobre ai de cavaçubi de calabás sobre derebás. Rabando e a sébria. Tem muita coisa que Deus vai começar a fazer, e por isso as questões têm se levantado. Há algo grande que colocarei nas tuas mãos este ano, diz o Senhor. As coisas não continuarão da mesma forma dentro dessa situação. Deus já decretou uma grande mudança, uma grande reviravolta. Ei, calararabas. Tem pessoas que vão sentir o abraço do Espírito Santo do Senhor. O Senhor te trouxe aqui, aleluia, não só para tu viver, aleluia, algo raso, mas algo profundo. Experiências, mas não tem ninguém aqui, mas tu vai sentir o abraço do Senhor. Ai, dia sobre Ana. Este vento está sendo, aleluia, cessado. Este vento está sendo cessado. A mão do Senhor está cessando. A mão do Senhor está cessando. E o Senhor te diz assim, minha filha: para que este desespero? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ei, mulher! Eu sou Deus que te sustento. Sou Deus que te renovo. Sou Deus que te ajudo. Sou Deus que te restaura. Sou Deus, aleluia,
que te restaura. Tem áreas na tua vida que serão restauradas. Tem áreas na tua vida que serão restauradas. E quem vai restaurar é o Senhor. Tem áreas esquecidas. Aleluia pra ti, né? Porque tu diz, Senhor, tu já se esquecesse. E o Senhor diz, esqueci nada. Esqueci nada. Ando e assopre calabás. Eu sou Deus que te tomo pela mão, aleluia, te seguro, alamando que me dê que assou e te renovo. Sinta agora aí, assou o vento do meu espírito passar. Sinta agora aí, aleluia, a minha unção, aleluia, que está derramando sobre ti neste momento. Sinta agora aí, aleluia, o meu espírito testificar, aleluia, dentro de ti. Renegue a subide que porque eu sou Deus que testifico. Sinta agora a minha presença, porque eu desço na tua casa. Ai, deria sobra calabaxe. Eu desço aí onde tu tá e digo pra ti, levanta e marcha. Levanta e marcha. Levanta e marcha. Sente a minha presença, porque não é nem o começo daquilo que eu farei. Arabaxaia, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.